A resposta que determinará o tempo do segundo advento. Este é o tema que vamos ouvir agora com Diego Silva, no Congresso Jovem do IEST. Antes, porém, vamos orar. Pai querido que nos céus habitas, mais uma vez te somos gratos por tudo quanto tens feito por nós, pelo maravilhoso plano da redenção e por tua palavra que nos guia em meio a este conflito cósmico. Vamos estudar agora mais um tema importante dentro deste conflito, que é a resposta que o Senhor espera de todos aqueles que professam seu nome para a reivindicação do seu caráter perante o universo expectante. Ajuda-nos, Senhor, pois sem ti nada podemos contra este poderoso inimigo. Porém, confiamos em ti e sabemos que o Senhor já o venceu na cruz. Habilita-nos agora a sermos as suas testemunhas nesse grande julgamento. Que seu Santo Espírito se faça presente entre nós agora. Tudo te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um bom dia a todos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 12. Nós vamos começar com o versículo 7 de Apocalipse 12. Nesta semana nós temos estudado o tema O Juiz no Banco dos Réus. E o tema desta manhã é a resposta que determinará o tempo do segundo advento. Por que Jesus demora? Por que estamos ainda neste mundo de pecado? Como responderão os fiéis de Deus aos enganos de Satanás dos últimos dias? E como reivindicarão o seu julgamento em seu favor? Quais são os eventos relatados envolvendo os fiéis de Deus que ajudarão a determinar o tempo do segundo advento? Como esses eventos reivindicarão mais plenamente a sabedoria e paciência de Deus quando Ele se arriscou dando liberdade a criaturas inteligentes? Nós falamos a respeito da batalha que iniciou no céu. Verso 7 disse de Apocalipse 12, e houve batalha, ou melhor, polêmica no céu. Não foi uma guerra física, mas foi uma guerra que envolvia acusações. Acusações feitas por alguém muito influente, que tinha poder e tinha uma certa reputação com os anjos e seres não caídos. Acusações feitas contra Deus. Deus ficou numa situação difícil. Ele não poderia eliminar imediatamente os rebeldes, porque isso causaria medo e causaria confusão nas mentes daqueles que permaneceriam fiéis. Satanás e os seus anjos foram expulsos do céu, mas foi dado a eles tempo para que eles desenvolvessem, amadurecessem o fruto de sua rebelião e revelasse para os seres inteligentes do universo o que realmente era a liberdade oferecida por Satanás. O conflito, a polêmica foi transferida para o planeta Terra. Durante essa semana nós estudamos o papel de Cristo na reivindicação de Deus diante do universo. E nós também temos estudado o papel da igreja, os membros da igreja de Deus, desde o Jardim do Éden até o final da história do planeta Terra, são testemunhas de Deus, que também cooperam com Ele na reivindicação de seu caráter diante do universo. A Bíblia fala no verso 10 de Apocalipse 12, e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e noite. Quando Satanás causou a queda de Adão e Eva, pareceu uma grande vitória. Pareceu que ele havia, dessa vez,
conseguido alcançar os seus objetivos. Se Deus perdoa Adão e Eva, ele não é justo ao nos destruir. Então ele será obrigado a nos satisfazer. Mas Deus elaborou um plano através do qual ele poderia perdoar e resgatar a humanidade e mesmo assim permanecer justo diante do universo espectador. A Bíblia fala que Satanás é o acusador dos irmãos. Por que ele é o acusador dos irmãos? Porque ele aponta para o povo de Deus na terra e diz: são esses que você vai salvar? Você não é justo ao salvar estes e ainda castigar a mim e os meus simpatizantes. E Deus também apontará para os seus fiéis. E ele vai responder a grande pergunta que foi levantada por Satanás. Será que Deus realmente é justo? Será que suas exigências são razoáveis? Será que sua lei realmente pode ser guardada? Nós temos na Bíblia alguns retratos de Satanás acusando os irmãos. Nós temos, por exemplo, não precisam abrir porque eu vou me referir rapidamente a esses casos, mas vocês podem anotar e depois buscar. Zacarias capítulo 3, versos 1 a 5. Satanás acusa Josué, o sumo sacerdote, por causa de seu pecado. Ele acusa dizendo que ele não pode ser perdoado, ele está culpado. Olha para os pecados de sua vida. Nós temos Jó, capítulo 1 e capítulo 2, onde Satanás aponta para Jó dizendo: é impossível ser obediente, ele só te obedece porque você lhe acrescenta as riquezas, porque ele tem uma vida boa, tira o conforto dele e vamos ver se ele realmente te serve por amor. É impossível resistir à tentação. E então Satanás aponta para Jó e Deus retira a sua proteção e permite que ele seja tentado. Judas, versículo 9, Moisés morreu. E agora Jesus vem para ressuscitar o seu servo e Satanás está na sepultura como acusador de Moisés. Não, ele não merece vida, ele não pode ser ressuscitado. Ele pecou e Jesus vem reclamando a vida de seu servo. Nós vemos esse quadro na Bíblia. Satanás é o acusador dos irmãos. Ele reclama o direito de ser reintegrado no céu e ele aponta para os pecados do povo de Deus na terra. O nosso tema desta manhã é o evento que vai determinar o tempo do advento, a resposta que Deus vai dar ao universo para, uma vez para sempre, lançar por terra as acusações de Satanás feitas contra ele. A Bíblia também nos apresenta outro quadro, que a igreja não espera em Jesus para que ele volte para pôr um fim à história negra do planeta Terra de pecado, mas que Jesus espera na igreja. Essa ideia é ridicularizada. Muitos acreditam que nós estamos falando de fábulas, histórias, fantasia, mas a Bíblia apresenta esse quadro. Vejamos juntos, por exemplo, Apocalipse capítulo 19. Veja o que diz. Aqui nós temos as bodas do Cordeiro, representando a segunda vinda de Cristo. No verso 7 diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, o Cordeiro sendo o próprio Cristo. E ele vai casar com quem? E já a sua esposa, quem é a esposa de Cristo? A igreja. Sua esposa fez o quê? Se aprontou. Aqui a Bíblia apresenta o quadro que a esposa não espera no marido,
mas o marido espera na esposa. Verso 8. E como que ela se aprontou? E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças, ou o caráter de Cristo reproduzido nos santos. A Bíblia não fala assim, mas nós já vimos durante essa semana que é justamente esse ponto, é justamente esse detalhe. Essa é a resposta que o mundo e o universo está aguardando ver. Nós lemos ontem, e eu vou ler mais uma vez. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Parábolas de Jesus, página 69. 2 de Pedro, capítulo 3, também nos fala que a igreja não espera em Cristo, mas Cristo na igreja. E aqui nos diz por quê. Porque Deus continua aguardando com fremente desejo. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. E eu lhes convido a ler o resto do capítulo em outro momento para ver o porquê Jesus continua esperando, porque ele não vem no tempo que ele deveria já ter vindo. O grande conflito, página 425, ouçam bem. Enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação ou de afastamento de pecado entre o povo de Deus na terra. É necessário, e daqui a pouco nós vamos ver por quê, que o povo de Deus vença o pecado antes que Jesus possa terminar a sua obra aqui na terra. Review and Herald, 11 de fevereiro, 1890. Cristo está purificando o templo no céu dos pecados do povo. E nós devemos trabalhar em harmonia com ele na terra, purificando do templo da alma a corrupção moral. Também dizem desejado de todas as nações. 634. Houvesse a igreja de Cristo feito a obra que lhe era designada, como ele mesmo ordenou, o mundo inteiro haveria sido antes advertido, e o Senhor Jesus teria vindo à terra em poder e grande glória. Evangelismo 696. Talvez tenhamos de permanecer muitos anos mais neste mundo, por causa da insubordinação, como aconteceu com os filhos de Israel. Mas por amor de Cristo, seu povo não deve acrescentar pecado a pecado, responsabilizando a Deus pela consequência de seu procedimento errado. Por amor de Cristo, não venhamos a retribuir a Deus a culpa de seu atraso. Meus irmãos, estamos ainda aqui porque algo ficou pendente. Jesus completou o sacrifício na cruz, foi perfeito, satisfez as exigências da lei quebrantada, mas a expiação não foi completa. Algo ficou pendente, algo precisou ser resolvido.
as acusações do inimigo de Deus é impossível seres inteligentes, criados por Deus, guardarem a lei e viverem sob sua jurisdição e ainda serem felizes. Quando o homem caiu, foi aí que ele realmente se aproveitou para dizer: está vendo? É impossível. O homem quer ser livre. É impossível. Deus não é justo em reclamar obediência aos seus preceitos. E agora o homem, em sua natureza caída, fica numa situação mais desvantajosa ainda. Mas é justamente sob essas circunstâncias que Deus vai fazer sua demonstração final do poder restaurador de sua graça na vida de seres humanos. Ele vai revelar através de uma geração que é possível viver em harmonia com a vontade de Deus. Não só possível fazer isso, mas fazer por amor. Não para fugir do purgatório ou do fogo do inferno ou para ganhar o céu, mas porque seres inteligentes caídos nesta terra vão compreender que o sistema de governo de Deus é superior, é melhor. Vejam o contraste, o universo verá o contraste entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não o servem. A Bíblia apresenta outro quadro importante, que nos últimos dias o povo de Deus, aqueles que professam lealdade e fé nele, vão viver na presença de um Deus santo, sem um intercessor. Uma ideia que também tem sido muito ridicularizada. Inclusive, não fiquem surpresos se alguém um dia te disser que isso é uma fábula, isso não existe. Viver na presença de Deus sem intercessor. Muitos hoje, mesmo em nosso meio, estão negando essa realidade, quer direta ou indiretamente. Alguns podem até dizer, sim, vamos viver na presença de Deus sem intercessor. Mas não é exatamente assim como sempre pensávamos. Mas deixa eu ler para vocês o que a Pena Inspirada tem a dizer a respeito disso, e depois nós vamos analisar as provas escriturísticas. Os que estiverem vivendo sobre a terra, quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, deverão, sem mediador, estar em pé na presença do Deus Santo. Suas vestes devem estar imaculadas, o caráter liberto de pecado, pelo sangue da expiação, mediante a graça de Deus. A graça de quem? Deus. E seu próprio esforço diligente. Porque a graça de Deus, sem o esforço humano, não vale nada. Não vai fazer nada em minha vida. Ela é toda poderosa, ela é preciosa, mas ela só vai me alcançar e me beneficiar se eu cooperar com Ele. Então é mediante a graça de Deus. Todo o mérito, toda a honra, toda a glória é dele. Mediante a graça de Deus e seu próprio esforço diligente, devem eles ser vencedores na batalha contra o mal. O grande conflito 425. E o grande conflito 614, ouçam bem, naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Porque é necessário viver na presença de Deus sem intercessor? Nós precisamos lembrar da experiência de Jó. Qual foi a acusação de Satanás contra Jó? Ele só te obedece porque ele é protegido, porque ele é beneficiado. Tira o conforto,
tira os bens, deixa-me atingir sua vida para ver se sua lealdade é verdadeira. E se Deus dissesse, não, eu sou o rei do universo, eu é que mando, você não pode tocar o meu servo Jó. Qual teria sido o resultado? Como teria ficado Deus diante dos seres não caídos? Vocês já pararam para pensar? Será que Deus teve prazer de ver o seu servo Jó sofrendo? Será que aquilo foi uma coisa agradável aos olhos de Deus? Talvez Deus sofreu mais do que o próprio Jó, mas era necessário, porque Deus quer eliminar toda semente de dúvida, toda interrogação. Deus está declarando para o universo a verdade acerca de seu caráter. E quando ele é acusado, ele precisa de testemunhas para que venham falar em seu favor. Então, neste momento, Jó mesmo foi a testemunha de Deus. Jó revelou que seu amor e seu serviço para com Deus era genuíno. Satanás atingiu sua vida e ele permaneceu fiel. Jó foi um tipo daqueles que viverão sem um intercessor. Agora é uma geração inteira para finalmente acabar com as acusações. Eles vão para a igreja aos sábados. Eles devolvem o dízimo. Eles frequentam os cultos, mas deixa eu atingir suas vidas. Vamos ver o que vai acontecer quando eles perderem tudo, quando todo o recurso humano for retirado. Vamos ver se realmente eles são genuínos. Primeiros Escritos, página 71. Vi também que muitos não compreendem o que devem ser, a fim de viverem à vista do Senhor sem um sumo sacerdote no santuário, durante o tempo de angústia. Os que hão de receber o selo de Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus. Não haverá, porém, tempo para o fazer, e nem mediador para pleitear sua causa perante o Pai. Primeiros Escritos, página 48. Jesus está em seu santo templo e agora aceita nossos sacrifícios, orações e confissões de faltas e pecados, e perdoará todas as transgressões de Israel, para que sejam apagadas antes que ele saia do santuário. Quando Jesus sair do santuário, os que são santos e justos serão santos e justos ainda, pois todos os seus pecados estarão apagados, vencidos, e eles selados com o selo do Deus vivo. Mas aqueles que forem injustos e sujos serão injustos e sujos ainda, pois não haverá então sacerdote no santuário para apresentar seus sacrifícios, confissões e orações perante o trono do Pai. Portanto, o que se há de fazer para livrar as almas da tormenta vindoura da ira deve ser feito antes que Jesus saia do lugar santíssimo, do santuário celestial. Mas espera aí, você pode provar isso tudo dentro da Bíblia? Quer dizer que a Bíblia fala que isso realmente vai ocorrer antes da volta de Jesus? E será que isso significa que as pessoas vão viver em harmonia com a vontade de Deus por sua própria força? É isso que quer dizer que viveremos na presença de Deus sem intercessor? Primeiro precisamos entender por que nós temos intercessor, um mediador. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 1. Agora, todos os textos precisam ser bem compreendidos porque é uma cadeia de
declarações bíblicas que, sendo ajuntadas, formam um conceito bíblico acerca do que vai ocorrer com o povo de Deus nos últimos dias. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Primeiro detalhe, primeiro ponto, primeiro fato. A Bíblia diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Então, a ira de Deus, segundo esse versículo, se manifesta do céu contra o quê? Toda impiedade e injustiça. Me dá uma palavra para descrever impiedade e injustiça. Ok, perversão, pecado. Meus irmãos, o pecado não pode existir na presença de um Deus santo. Segundo esse texto, a ira de Deus se manifesta do céu sobre todo o pecado. E então a próxima pergunta seria: mas espera aí, então por que eu continuo respirando? Por que Adão e Eva não foram consumidos no momento que pecaram contra Deus? Abram suas Bíblias em Lamentações, capítulo 3. A ira de Deus se manifesta do céu contra quê? Todo pecado. Lamentações. Depois de Isaías, Jeremias, Lamentações. Capítulo 3, versículos 22 e 23. O pecado e, consequentemente, o pecador não pode existir na presença de Deus, porque a ira de Deus consome todo o pecado, toda a impiedade, toda a injustiça. Então a pergunta é: como estamos agora respirando? Como está o nosso coração batendo? Lamentações 3, 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o quê? Consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Verso 23. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, por que não somos consumidos? Por causa da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é a razão pela qual nós continuamos vivos. A misericórdia de Deus é a razão pela qual Adão e Eva obtiveram tempo de graça, uma segunda chance, uma segunda oportunidade. E através de quem e como Deus ofereceu essa misericórdia e ao mesmo tempo permanece justo aos olhos do universo espectador. 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. A Bíblia diz: como que a misericórdia de Deus, que é a razão pela qual não somos consumidos pela ira de Deus, ela vai definir como essa misericórdia nos alcança e nos beneficia. Diz assim: porque há um só Deus e um só que, irmãos? Mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Através de Jesus, que é o mediador ou intercessor, as misericórdias de Deus alcançam o homem. Jesus fica entre Deus e o homem. A ira de Deus, que consome todo o pecado, não alcança o homem por causa dos méritos de Cristo.
O sacrifício expiatório de Cristo satisfez a lei quebrantada e comprou um tempo de graça para todo ser humano. Jesus é um intercessor. A ira de Deus não é contra pessoas, não é contra seres inteligentes criados à sua imagem, mas é contra o pecado. Nós temos que entender, quando falamos de ira, que nós não estamos falando de uma paixão humana, mas estamos falando de um princípio eterno. Quando Jesus virou as mesas do templo, na primeira purificação em Jerusalém, Jesus não perdeu sua paciência. Ele não estava irritado, mas ele demonstrou uma ira santa contra a impiedade e injustiça. O pecado Deus não tolera, Deus aborrece, Deus detesta. Mas quando o homem se apega ao pecado, agora a ira de Deus, que consome todo o pecado, atinge o homem também. Deus não está irado com o próprio homem, mas o homem se identificou com aquilo que Deus odeia, a injustiça. E por isso, a ira de Deus alcançou Ananias e Safira, alcançou Datã e Abirã, alcançou Uzá e muitos outros. A ira de Deus é contra o pecado e a impiedade. E as misericórdias do Senhor, reveladas através do ministério sumo sacerdotal de Cristo, é a razão pela qual nós hoje não somos consumidos. Mas a Bíblia fala em Isaías, capítulo 59, abramos em Isaías 59. Se você perdeu um texto na cadeia, você vai perder o raciocínio. Então procurem acompanhar. Isaías 59, versículo 16, a Bíblia fala que nem sempre haverá intercessor. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse o quê? Um intercessor, um mediador. Na realidade, o mediador da raça humana já estava fazendo o seu trabalho antes que ele morresse pela mesma. Porque no momento que Adão e Eva pecaram, eles continuaram respirando. Isso foi o resultado de algo que ainda iria acontecer. Deus comprou na cruz do Calvário uma segunda chance. Mas essa segunda chance tem um objetivo, de produzir no homem tanto querer como efetuar da vontade de Deus. Em Lucas capítulo 13, versos 6 a 9, nós temos uma parábola de uma figueira que não produziu fruto, e o dono veio dizendo: precisamos cortar. Ela foi condenada à morte, mas depois vem o vinhateiro, e o vinhateiro faz o papel de intercessor e mediador e começa a dizer: espere, vamos perdoá-la, vamos dar uma segunda chance, até que eu a escave e a esterque. Deixa eu adubar, deixa eu trabalhar nela, para que ela venha produzir fruto. Se no final, quando ela for avaliada, se ela continua não produzindo fruto, corta. Mas se ela produzir fruto, ganhamos a figueira. Depois procurem Lucas 13, 6 a 9. Representa o papel de Cristo como mediador no plano da salvação. Mas a Bíblia fala que ele não vai interceder para sempre. Antes da volta de Cristo, Deus vai retirar sua proteção. Não haverá mais oportunidade de confessar os pecados.
Hoje é o momento de abandonar pela graça e o poder de Deus. A Bíblia fala em Isaías 55, verso 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A Bíblia fala que o tempo da graça termina. Deus oferece o perdão, mas o perdão é o meio para alcançar um fim. Assim como o vinhateiro veio oferecendo perdão à figueira, para que ele pudesse ajudá-la a produzir fruto. Mas se no final não produziu fruto, ela merece ser cortada. Assim, o sacrifício de Cristo será inútil para a maioria das pessoas, porque querem se valer dos benefícios do sacrifício sem elas mesmas fazerem um sacrifício. Muitos serão decepcionados. Abramos em Apocalipse capítulo 15. Apocalipse capítulo 15. O texto que foi lido para nós antes do início da mensagem. Primeiro com o versículo 1. A Bíblia fala que a ira de Deus ainda será derramada sem mistura. Porque até hoje nós temos visto vislumbres, terremotos, nós temos visto furacões, nós vimos no passado o caso de homens e mulheres que desafiaram abertamente e ousadamente a autoridade de Deus, como Herodes, Ananias e Safira, como Acã. Nós vimos vislumbres, mas sempre quando a ira de Deus foi revelada, sempre houve um tempero de misericórdia. Até mesmo no dilúvio e quando o fogo caiu do céu para consumir Sodoma e Gomorra. Mas a Bíblia fala em Apocalipse 15 que antes de Jesus voltar, haverá uma manifestação da ira de Deus que não será temperada com misericórdia. Apocalipse 15 fala, no verso 1, e vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Lembrando que a ira de Deus é contra o quê? Pecado. Nós temos uma declaração linda que diz, no livro Caminho a Cristo, Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Eu nunca encontrei uma declaração que diz que Deus odeia o pecador. Nós vimos durante essa semana que o próprio Satanás é amado por Deus, mas a ira de Deus se manifesta contra a sua rebelião e o seu pecado. Mas a ira de Deus será derramada, e ela será derramada em quê? Diz, nas 7 últimas pragas. E o que vai acontecer? No verso 8. E o templo, falando do templo do céu, o santuário, onde Cristo desempenha seu papel de sumo sacerdote, o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Então, durante esse período em que as 7 pragas são derramadas sobre o planeta Terra, ninguém, nem o próprio justo, pode entrar. Podemos entrar hoje? Abramos em Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Olha o que diz no verso 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar o quê? Misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vocês já ouviram falar do fim do tempo da graça?
O que é o fim do tempo da graça? É quando as portas do santuário celestial se fecham. E naquele momento será declarado no céu, Apocalipse capítulo 22. Apocalipse 22, verso 11. Hoje nós podemos entrar pela fé no Santo dos Santos para alcançar misericórdia, para sermos perdoados, para que a justiça imputada de Cristo nos cubra. Mas a Bíblia fala que quando a porta fecha, nenhum homem entra. E então será feita a declaração, verso 11. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Deus está esperando o momento oportuno para que ele possa soltar os quatro ventos, para que Satanás possa, mais uma vez, tentar os servos de Deus, para que ele possa ser reivindicado através de seus fiéis. Deus apontará para a última geração, como apontou para Jó. E Deus dirá: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Mas tudo isso foi muito teórico, abstrato. Estamos falando da última geração. Eu gostaria de terminar falando para os irmãos de algo um pouco mais prático e mais relevante. Porque a Bíblia fala: aqui está a paciência dos santos. E nós comparamos a experiência dos santos dos últimos dias, a última geração, com a de Jó. E Tiago fala, quando menciona Jó, que ele foi um homem de paciência. Então vemos uma clara ligação entre Jó e a última geração. Mas vamos falar de paciência, irmãos. Eu convido a abrirem suas Bíblias em Jeremias. É importante que nós venhamos a caminhar do abstrato para o prático neste momento. O que isso tem a ver comigo hoje? Porque talvez essa fase de viver sem um intercessor está muito longe em nossas mentes. Mas vamos falar de hoje. Primeiro, Jeremias 12, verso 5. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, como farás na enchente do Jordão? Agora eu quero então fazer uma aplicação prática. Nós estamos hoje correndo com homens. Eu estou falando de viver na presença de um Deus Santo sem intercessor. Essa é a resposta que vai determinar o tempo do advento. Até hoje, Deus não olhou e viu um povo que poderia ser confiado com essa grande tarefa. Hoje, nós estamos andando com homens. Por isso, Deus ainda não enviou os cavalos. Imagina, Deus olha e vê um povo cansado, correndo com homens, como que ele poderá enviar os cavalos? Os cavalos aqui são os quatro ventos de Apocalipse 7. Teve uma vez que Deus quase soltou, mas não pôde. Apocalipse 7 fala que ele está segurando, ele está aguardando com veemente desejo, mas ele não solta. Porque ele vê um povo caminhando, correndo, com homens fatigado. Ele vê um povo em terra de paz, desfalecido. Um povo em terra de paz, murmurando. E ele diz: como poderei eu
permitir a enchente do Jordão. O que eu quero dizer com isso? Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13. Aqui Jesus está falando do tempo do segundo advento. E ele fala no verso 9, falando especialmente à última geração, porque o tema aqui é a segunda vinda. Então, obviamente, isso não se aplica somente aos discípulos da época, mas especialmente aos santos dos últimos dias. E Jesus disse: mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. E sereis o quê? Açoitados. E sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Agora eu faço a pergunta: como que Deus vai permitir isso se hoje nós não temos paciência porque não podemos passar a lição? Ou porque no trabalho alguém não nos trata bem e nós já reagimos como monstros e bestas? Como Deus poderá soltar os cavalos se andando com homens nós estamos desmaiando? Nós vamos para o banco, não somos bem atendidos e nós, com pessoas de fora, perdemos a nossa paciência. Como que Deus vai soltar os cavalos? É a pergunta que eu faço aos irmãos. Somos discriminados. Alguém não diz bom dia para nós. Ou vamos para a igreja e julgamos ser maltratados. E o caráter que se manifesta não é o caráter de Cristo. Estamos andando com homens e não temos paciência. Como vamos ter paciência quando vier a enchente do Jordão? Estamos em terra de paz. Eu ainda não vi caso de alguém ser açoitado. Eu ainda não vi alguém ser entregado aos concílios, pelo menos não no Brasil. Eu ainda não vi ninguém falar diante do presidente Lula, porque pensa assim ou pensa assado sobre algum ponto teológico. Eu acho que aquele que é fiel no mínimo será fiel no muito. O que vocês acham? É um princípio claro. Lucas 16:10. Se eu sou infiel no pouco, como que Deus vai soltar os cavalos? Continuando, verso 10. Mas importa que o evangelho seja primeiro pregado entre todas as nações. Verso 11. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Estamos armazenando as nossas lâmpadas com óleo, porque não pensa que Deus vai operar algum milagre e de repente a sua mente vai estar cheia de conteúdo para falar diante dos governadores e concílios? Não. Temos que armazenar o óleo, senão ficaremos igual às virgens, loucas. Aquele tempo nos pegará desprevenidos. Verso 12. Você está pronto para os cavalos? E o irmão entregará à morte o irmão. Aqui não está dizendo que o irmão não deixará outro irmão cantar na igreja. Aqui não está dizendo que o irmão não deixará o irmão passar lição. Aqui está dizendo que o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. Esses são os cavalos. E nós estamos andando com homens e estamos desmaiando. Verso 13. E sereis odiados por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Vamos abrir em João capítulo 15. Também falando dos últimos dias. Jesus, no mesmo contexto, João contando por um ângulo diferente. João capítulo 15, verso 18. Irmãos, se o mundo vos odeia,
Sabei que primeiro que a vós me odiou a mim. E aqui ele não está falando de ser maltratado no supermercado pela pessoa que te atende. Não é isso. Não é ir aos correios e a pessoa te tratar de forma rude. Não. É um ódio parecido com aquele que Jesus enfrentou. Incomparável com as pequenas tribulações que nós sofremos no país que ainda permanece um país livre, o Brasil. Continuando, verso 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Capítulo 16, verso 1, tem mais. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Alguns estão se escandalizando, irmãos. Tenhamos cuidado. Onde está alicerçada a nossa fé? Verso 2, expulsar-vos-ão das sinagogas. Mas não é só isso. Isso é leve. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Abramos em 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 9. Irmãos, nós temos que aprender essa lição, porque se nós não tivermos esse ponto bem definido em nossas mentes, quando vierem os cavalos, nós já vamos estar no chão desmaiados. Nós não vamos nem conseguir tentar acompanhá-los. Já vamos estar deitados no chão por causa dos homens. Verso 9, 1 de Pedro 3. Não tornando o mal por quê? Eu acho que nós temos uma grande dificuldade com isso. Não tornando mal por mal. Jesus tentou ensinar essa lição no Sermão da Montanha. Amai os vossos inimigos. E eu acho que nós não temos inimigos ainda. Pelo menos não comparável ao que os próprios judeus sofriam sob o jugo romano. E Pedro estava falando sobre uma época em que a igreja cristã estava lutando para crescer sob o império de Nero, imperador romano, terrível, perseguidor da igreja, um homem mau mesmo, corrupto, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Para isso fomos chamados, para dar um bom testemunho quando somos perseguidos. Leia toda a epístola de 1 de Pedro. O objetivo ao escrever essa carta foi estimular os cristãos a sofrerem com paciência sob o império de Nero, um terrível imperador romano. Ele ensinou no capítulo 2 que nós temos que ser obedientes às autoridades civis. Ele estava falando sobre o governo de Nero. Ele disse que o cristão poderia glorificar a Deus diante do mundo, dando um bom testemunho quando maltratados pelos inimigos da fé. Continuando, verso 14. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, felizes. E não temais com medo deles, nem vos turbeis, não vos inquietam. Antes, verso 15, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Irmãos, se nós demonstrarmos um espírito desrespeitoso
no momento de dar o nosso testemunho diante de governadores e presidentes, como ficará o nome de Deus? Como ficará a reivindicação do juiz que está no banco dos réus dizendo, não, o meu sistema funciona, deixa eu te mostrar o meu povo na terra que vive em harmonia com ele. Verso 16, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. O bom comportamento daqueles que são perseguidos é a maior evidência do poder do Evangelho. A Bíblia fala que os perseguidores ficam desarmados, confundidos. Assim como Estevão deixou Saulo de Tarso confundido. Ele passou noites sem dormir, porque a reação de Estevão foi sobrenatural. Ele não conseguia dormir, a sua consciência ficou incomodada. Ele não conseguiu entender como. Ele começou a entreter a ideia de que talvez Jesus realmente é o Messias. Agora, se nós perdemos a paciência por qualquer coisa, não sabemos lidar com o maltrato, com injúrias, com falsas acusações, como será na enchente do Jordão? Verso 17, para concluir. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Pedro mesmo falou, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Chegará um momento em que obedecer a Deus vai implicar sentença de morte para os fiéis. Mas Deus ainda não permitiu esse decreto porque Ele olha para um povo na terra desmaiando, correndo com homens. É a realidade. Acho que não é tão complicado entender isso. Que comece conosco, individualmente, que possamos nos consagrar a Deus, porque Deus vai ter uma geração, está profetizado. Mas como eu li no início, talvez tenhamos de permanecer muitos anos mais neste mundo, por causa da nossa insubordinação, como aconteceu com os filhos de Israel. Irmãos, não existe relógio profético. A vinda de Cristo não depende de nenhuma profecia baseada em tempo, mas depende do amadurecimento do fruto da terra, o povo de Deus. Eu sei que o aquecimento global e as guerras e muitos outros fatores, às vezes, nos estimulam a colocar nossas vidas em dias e nós começamos a falar, a vinda de Jesus está próxima. Mas a realidade é que a vinda de Cristo não depende dessas coisas. Se depender de aquecimento global, Deus pode fazer alguma coisa sobrenatural na natureza para adiar mais ainda o tempo e, como li, talvez tenhamos de permanecer muitos anos mais neste mundo por causa da insubordinação, como aconteceu com os filhos de Israel. Mas por amor de Cristo, seu povo não deve acrescentar pecado a pecado, responsabilizando a Deus pelo atraso. Que possamos, irmãos, individualmente fazer a nossa diferença. Se não estivermos vivos para aquele glorioso dia, que possamos morrer em paz com Deus. Que Deus nos ajude. Nosso bondoso e amoroso Pai que estás nos céus, damos graças nessa hora porque podemos estudar a Tua Palavra e compreender melhor os assuntos relacionados com Teu caráter. Sabemos que o Senhor ama o pecador, mas também aprendemos hoje o quanto o Senhor odeia o pecado e que em breve não haverá mais intercessor entre Deus e o homem, e que hoje é o momento de buscar, por Tua graça, abandonar todo o pecado que nos embaraça. Que possamos, Senhor, entregar em Tuas mãos os nossos corações. Que possamos, quando pedir-nos, dizer sim, Senhor. E que possamos responder a Teu amor. Muito obrigado por mais esta oportunidade.
e que o Senhor possa continuar conosco, em nome de Jesus. Amém.